No silêncio das folhas e das pedras, há um universo que se move com precisão. As aranhas vivem nesse mundo discreto, longe dos olhos da maioria. Elas não fazem barulho, não chamam atenção, e ainda assim dominam territórios enormes, usando apenas fios. Suas presas raramente percebem o perigo até que seja tarde demais. O que parece uma rotina simples esconde técnicas refinadas acumuladas ao longo de milhares de anos. As aranhas enxergam o ambiente de uma maneira que poucos animais conseguem. Seus olhos, em número variado, captam luz e movimento com agilidade. Mas a visão nem sempre é o sentido mais usado. Muitas aranhas confiam nas vibrações do solo ou dos fios para localizar tudo ao redor. Uma folha que balança, um passo no chão ou o menor toque na teia pode ser o sinal de um visitante. Ao caminhar, o corpo da aranha toca o chão com leveza. Cada uma de suas pernas tem sensores que percebem mudanças no ar, na temperatura e até na textura das superfícies. Essa sensibilidade ajuda a detectar presas, ameaças e caminhos seguros. Mesmo sem emitir sons, elas estão sempre alertas, lendo sinais que nós sequer percebemos. Além de se moverem com agilidade, as aranhas são verdadeiras especialistas em construir abrigos e armadilhas. Algumas criam estruturas suspensas, outras preferem túneis camuflados. Tudo com fios que saem de seu corpo em diferentes formas e funções. Um único fio pode ser fino como o ar ou forte o bastante para resistir ao vento. Isso dá a elas controle total do ambiente. A cada dia, as aranhas revisam suas construções. Verificam se há falhas, reforçam partes danificadas ou criam caminhos novos. Tudo é feito com calma e precisão. Mesmo parecendo imóveis por horas, estão trabalhando, planejando e reagindo a cada sinal. Esse comportamento silencioso garante sua sobrevivência em muitos cenários, desde desertos até cavernas escuras. Apesar de serem caçadoras, as aranhas evitam o confronto direto. Elas preferem o ataque indireto, usando armadilhas e paciência. Uma vez que a presa encosta na teia, é questão de tempo até que seja imobilizada. Não há alarde, gritos ou correria. Só o silêncio sendo quebrado por um movimento quase invisível no ar. As aranhas podem viver nos lugares mais inesperados, desde o alto de uma árvore até a fenda mais estreita entre duas rochas. Elas não escolhem seus refúgios por acaso. Cada local é analisado com cuidado, levando em conta proteção, acesso a presas e temperatura. Uma simples rachadura pode se tornar moradia por semanas, enquanto uma pedra abandonada pode servir de esconderijo seguro por dias. Em florestas, elas preferem troncos ocos, folhas largas ou galhos densos. Em áreas mais secas, podem se esconder sob a areia ou em buracos quase invisíveis. Algumas criam túneis, outras tecem entradas falsas para despistar invasores. Cada espaço escolhido permite que elas fiquem ocultas durante o dia e se movimentem à noite com segurança. O abrigo é uma peça essencial para sua rotina. Ambientes escuros com pouca interferência do vento são muito valorizados. As aranhas evitam locais expostos ou barulhentos, preferem a calma de um canto esquecido, onde possam sentir tudo à sua volta com tranquilidade. Elas observam a movimentação ao redor antes de fixar residência, testando a estabilidade e o fluxo de presas naquela área. A escolha do refúgio também leva em conta a umidade e o calor. Algumas precisam de locais frescos, outras preferem cantos mais secos. Há espécies que vivem no alto de folhas suspensas e outras que não saem do chão. Mesmo dentro de uma mesma região, diferentes aranhas ocupam nichos diversos, cada uma com seu padrão de preferência. Durante o dia, muitas permanecem escondidas, aguardando o momento certo para sair. Outras, mais discretas, ficam paradas à beira da entrada, sentindo as vibrações no ar. O refúgio não serve apenas como abrigo. Ele é uma base de observação
um ponto de partida para a caçada e um lugar seguro onde possam se recuperar de eventuais ferimentos. Mesmo quando decidem mudar de lugar, o processo é cauteloso. Elas exploram os arredores lentamente, analisando possibilidades. Quando encontram um novo local, testam com o próprio corpo antes de se instalar. A decisão nunca é feita com pressa. O refúgio ideal é aquele que oferece equilíbrio entre segurança e estratégia, garantindo o controle do território sem expor sua presença. No começo, tudo parece calmo. A aranha se move devagar, quase como se estivesse dançando no ar. Ela escolhe o primeiro ponto e prende um fio. Depois, se desloca para outro lado e solta mais um. Aos poucos, vai surgindo uma estrutura invisível, feita com cuidado. Cada fio tem uma função. Não há pressa. Ela sente o ambiente, calcula distâncias e estica os fios com precisão. O material que sai do corpo da aranha é produzido em glândulas especiais. Esse fio pode ser mais grosso ou mais fino, mais seco ou mais pegajoso. Tudo depende da função que ele vai cumprir. Há fios para sustentar, outros para capturar, alguns para sinalizar vibrações. É como se ela tivesse várias ferramentas e usasse cada uma no momento certo. A construção pode durar vários minutos. Primeiro, ela cria a base. Depois, começa a dividir o espaço em setores. Algumas teias têm formas circulares, com fios organizados como os raios de uma roda. Outras parecem bagunçadas, mas seguem padrões próprios. Cada fio é posicionado com equilíbrio, respeitando a tensão do ar e o peso da estrutura. Durante o processo, a aranha revisita os pontos já colocados. Ela reforça os fios principais, substitui os que ficaram frouxos e verifica se tudo está conectado como precisa. Se algo estiver errado, ela desfaz e refaz, sem desperdiçar material. Há um controle absoluto em cada movimento. Mesmo no escuro, ela sabe exatamente onde está cada parte. Quando a teia está pronta, ela se posiciona em um local estratégico. Pode ser no centro, à beira ou até fora da estrutura, ligada por um fio sensível. A partir dali, sente qualquer vibração. Um pequeno toque pode indicar uma presa, uma ameaça ou uma simples folha que caiu. A teia passa a funcionar como uma extensão do próprio corpo. Se a estrutura for danificada, a aranha pode comê-la e reaproveitar o material. Isso reduz o esforço para construir outra. Essa eficiência mostra o quanto a teia é mais do que uma armadilha. Ela é também abrigo, alarme e rede de comunicação. Com paciência e controle, a aranha transforma o ar ao seu redor em território. Cada fio é um registro de sua presença, invisível para muitos, mas fundamental para sua sobrevivência. Seus olhos variam em quantidade e disposição, mas nem sempre são usados para formar imagens completas. Muitas vezes, esses olhos servem apenas para perceber mudanças na luz ou detectar sombras em movimento. O que falta em visão, elas compensam com outros sentidos bem mais aguçados e eficientes. O principal canal de percepção está nas pernas. Cada uma delas possui sensores minúsculos, capazes de captar vibrações, texturas e até movimentos do ar. Basta um leve toque no chão ou em um fio para que a aranha saiba o que está acontecendo. Ela sente a direção, a intensidade e até a origem do contato, tudo com precisão. Os pelos espalhados pelo corpo também têm função sensorial. Alguns detectam mudanças de temperatura, outros percebem deslocamentos do vento. Essa sensibilidade extrema permite que a aranha reaja antes mesmo de ver o que está por perto. É como se ela estivesse sempre conectada ao ambiente, pronta para agir em silêncio. Outro sentido importante está ligado ao tato.
As aranhas tocam os objetos com as pernas, testando firmeza e formato. É dessa forma que elas exploram novos lugares, analisam o terreno e até reconhecem presas. Mesmo em ambientes escuros, sem qualquer luz, conseguem se orientar com segurança usando apenas o toque. Em algumas regiões do corpo, a aranha tem estruturas capazes de detectar substâncias químicas. Isso ajuda a identificar o tipo de presa, a presença de outros animais e até a qualidade de um local. Essas informações são processadas de forma rápida, orientando cada decisão. Certos receptores são capazes de captar sinais no ar, como feromônios ou odores liberados por presas. Essa percepção química complementa os outros sentidos e permite que a aranha compreenda melhor o espaço ao seu redor, mesmo sem sair do lugar. A junção de todos esses sentidos torna a aranha um animal extremamente atento. Ela percebe o ambiente sem depender de visão detalhada ou audição. Tudo ao redor é captado por sensores que trabalham em conjunto, criando uma leitura constante do espaço. Esse nível de percepção silenciosa garante não só proteção, mas também eficiência na caça e no deslocamento. Algumas aranhas esperam em silêncio. Ficam imóveis, escondidas entre folhas ou pedras, aguardando o momento certo para atacar. Não se movem sem necessidade. Elas sabem que o tempo é um aliado. Quando uma presa se aproxima, não há hesitação. O movimento é rápido, direto e preciso, como se tudo já estivesse ensaiado desde o início do dia. Outras preferem caçar em movimento. Andam pelo chão, exploram cantos e superfícies com agilidade. Cada passo é calculado. Elas seguem rastros deixados por insetos, observam sinais no ambiente e perseguem com firmeza. Quando se aproximam, usam a surpresa como vantagem. O ataque é certeiro, controlado e quase sempre silencioso. Há também aquelas que criam armadilhas, constroem túneis ou câmaras camufladas e ficam à espreita. Quando uma presa pisa no fio certo, a aranha reage de imediato. Puxa para dentro do abrigo, imobiliza e se recolhe. Todo o ambiente vira parte da caçada. A armadilha não é visível, mas está sempre ativa e pronta para funcionar. Algumas teias não servem apenas para capturar. Elas são desenhadas para atrair. O formato, a vibração e até o brilho dos fios podem enganar insetos, fazendo-os pensar que há comida por perto. Quando se aproximam, ficam presos. A aranha sente o toque e corre para finalizar a captura sem dar chance de fuga. Mesmo sem teia, muitas aranhas possuem estratégias específicas. Algumas pulam longas distâncias, surpreendendo as presas antes mesmo que percebam. Outras se aproximam lentamente e atacam por trás, evitando qualquer sinal de alerta. Cada movimento tem um propósito. Nada acontece por acaso durante a caçada. O uso do veneno também varia. Em alguns casos, ele é injetado logo no primeiro contato, paralisando a presa em segundos. Em outros, a aranha espera o momento certo, dosando a quantidade para não desperdiçar. Esse controle mostra o quanto o veneno é uma ferramenta usada com inteligência. Independentemente do método, todas as estratégias têm algo em comum. São discretas, eficientes e moldadas para o sucesso. A aranha nunca depende da força. Ela usa paciência, percepção e cálculo. Cada caça é única. E a forma como esse animal planeja, executa e finaliza suas ações revela um comportamento que vai além do instinto. É pura precisão. As aranhas não confiam apenas na velocidade para escapar do perigo. Elas contam com um conjunto de comportamentos defensivos que funcionam como um verdadeiro escudo. Em vez de lutar, muitas vezes escolhem desaparecer. Quando percebem ameaças, congelam no lugar, ficam imóveis e esperam. Esse silêncio repentino pode ser suficiente
para enganar o predador. Algumas espécies soltam pelos urticantes em direção ao inimigo. Esses pelos microscópicos flutuam no ar e causam irritação. É um mecanismo simples, mas eficaz. O agressor recua imediatamente, dando tempo para que a aranha fuja. Essa técnica funciona bem contra aves e pequenos mamíferos, que aprendem a manter distância. Outras aranhas optam pelo disfarce. O corpo delas imita folhas secas, galhos ou até cascas de árvore. Ficam tão bem camufladas que é quase impossível notar sua presença. Essa estratégia funciona melhor quando combinada com a imobilidade. Quanto menos movimento, maior a chance de passar despercebida em meio ao ambiente. Quando encurraladas, algumas emitem sons curtos ou vibram o corpo. Esses sinais podem assustar predadores ou confundir a percepção do agressor. Não se trata de um ataque direto, mas de uma distração calculada. Ao causar esse impacto repentino, elas criam a oportunidade de escapar com segurança. A teia também pode funcionar como defesa. Em certos casos, a aranha sente vibrações estranhas e abandona a estrutura imediatamente. Em outros, esconde-se em compartimentos laterais e observa à distância. A teia vira um alarme sensível, capaz de avisar com antecedência sobre qualquer aproximação indesejada. Algumas aranhas ainda contam com cores vivas no corpo, exibidas apenas quando necessário. Quando ameaçadas, levantam as patas, mostram o abdômen colorido e emitem sinais visuais de alerta. Esse gesto rápido pode fazer com que predadores desistam do ataque por puro receio de serem envenenados. Ao longo do tempo, elas passam por fases distintas até alcançarem a forma adulta. Cada estágio envolve transformações internas e externas. A jornada é silenciosa, mas marcada por eventos que definem o comportamento e a estrutura do corpo. Após a fase inicial, a aranha entra no processo de troca de pele. Essa mudança ocorre várias vezes, permitindo que o corpo cresça. Durante esse período, o exoesqueleto antigo se rompe, revelando uma estrutura nova e ainda maleável. A aranha se recolhe e espera endurecer para retomar suas atividades. Essa troca de pele não acontece por acaso. Cada nova fase exige um corpo maior, mais resistente e com capacidades aprimoradas. Ao longo da vida, esse processo se repete diversas vezes, sempre com pausas entre uma troca e outra. A quantidade de mudas depende da espécie e das condições do ambiente. À medida que amadurece, a aranha começa a desenvolver traços mais definidos. O corpo ganha robustez e os comportamentos ficam mais complexos. Nessa fase, ela já domina as técnicas de caça, reconhece os sinais do ambiente e sabe se proteger com mais eficiência. Cada ação se torna mais precisa. Na vida adulta, a aranha atinge seu tamanho definitivo. Os sentidos ficam mais refinados e as estratégias mais variadas. Ela explora novos territórios e reage de forma mais ativa diante dos estímulos. Essa etapa costuma ser a mais longa e é nela que o comportamento se mostra mais estável. Durante o ciclo de vida, a aranha precisa lidar com mudanças constantes. O crescimento não acontece de forma contínua, mas em saltos. Cada nova fase exige um período de silêncio e recolhimento. É nesse intervalo que o corpo se reorganiza e se prepara para o próximo estágio. Mesmo sendo pequenos animais, as aranhas apresentam um ciclo de vida detalhado e cheio de transições. Elas não se apressam. Cada fase ocorre no tempo certo, com uma sequência de eventos silenciosos e exatos. O corpo muda, mas a essência permanece. As aranhas sempre despertaram sentimentos mistos nas pessoas. Em diferentes culturas, elas foram vistas como símbolos de mistério, paciência e até mesmo de perigo. Esse contraste entre medo e curiosidade ajudou a formar mitos que atravessaram séculos,
sendo repetidos e reinterpretados de geração em geração em todo o mundo. Em muitos lugares, as aranhas ganharam significados simbólicos. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia histórias que associavam aranhas ao trabalho habilidoso. Em tribos africanas, elas aparecem como seres inteligentes que superam obstáculos com estratégias e calma. Suas ações silenciosas sempre inspiraram histórias. O medo de aranhas, chamado de aracnofobia, é comum em diversas partes do planeta. Mesmo entre pessoas que nunca tiveram contato direto com uma, a simples imagem já pode causar desconforto. Esse receio muitas vezes surge sem motivo aparente, ligado a crenças populares e percepções exageradas. As aranhas também são lembradas em tradições folclóricas. Em algumas regiões, dizem que matar uma aranha traz azar. Em outras, acreditam que uma aranha cruzando o caminho pode indicar mudanças futuras. Esses costumes mostram como esse animal está presente não só na natureza, mas também no imaginário coletivo. Na arte e na literatura, aranhas serviram como metáforas de destino, paciência e até de perigo invisível. Escritores, pintores e escultores recorreram à imagem das aranhas para representar temas que envolvem silêncio, controle e tempo. Suas teias, por exemplo, viraram símbolos de trama e complexidade. Mesmo com o avanço do conhecimento, muitos mitos sobre aranhas continuam vivos. Histórias exageradas sobre seu veneno ou comportamento ainda circulam em conversas e redes sociais. Na maioria dos casos, essas informações não correspondem à realidade, mas ajudam a manter o ar de mistério em torno delas. A dualidade que envolve as aranhas entre o medo e a admiração revela como elas marcam presença muito além do ambiente natural. Elas influenciam culturas, provocam reações e continuam alimentando histórias. Com sua presença discreta e movimentos meticulosos, elas seguem despertando curiosidade e respeito silencioso em diferentes partes do mundo. Embora muitas vezes passem despercebidas, as aranhas estão presentes em quase todos os ambientes urbanos. Do sótão ao porão, da garagem ao banheiro, elas encontram cantos silenciosos para viver. A proximidade com os humanos não é uma escolha agressiva, mas sim uma busca por abrigo e alimento fácil, já que pequenos insetos também vivem nessas áreas. Em casas, as aranhas geralmente preferem locais escuros e pouco movimentados. Ali constroem seus refúgios e aguardam pacientemente. Seu comportamento é discreto. Elas evitam o contato direto e, na maioria dos casos, só saem à noite. Durante o dia, permanecem escondidas, silenciosas nos vãos ou frestas do ambiente. As aranhas contribuem para o controle de populações de insetos dentro das casas. Comem formigas, mosquitos, traças e outros pequenos seres que podem ser incômodos. Essa ação acontece sem ruído ou bagunça. Elas se alimentam com eficiência, muitas vezes sem que ninguém perceba que estavam por ali. Algumas espécies criam teias em cantos estratégicos, como perto de janelas ou luminárias. Esses pontos atraem presas por causa da luz e da circulação de ar. Outras preferem se mover pelo chão, caçando em silêncio. Cada tipo tem seu estilo de vida, mas todas seguem um ritmo calmo e constante. Mesmo em ambientes externos como quintais, jardins e varandas, elas são comuns. Ali usam folhas, pedras ou objetos como esconderijo. Sua presença é contínua e discreta. Elas passam despercebidas, mesmo vivendo muito perto da rotina humana. Por isso, raramente representam algum risco real. A maioria das aranhas que convive com humanos não apresenta perigo. São pequenas e inofensivas, com comportamento defensivo. Quando se sentem ameaçadas, preferem fugir a enfrentar. Atuam com cautela e evitam situações de confronto, pois seu instinto é sobreviver sem chamar atenção. Convivendo com aranhas, é possível observar hábitos únicos.
Seu modo de vida revela um equilíbrio silencioso com o ambiente. Mesmo próximas, elas não interferem no cotidiano humano. Estão presentes nos cantos, nos telhados, nos vãos. Apenas continuam seu ciclo, enquanto a vida acontece ao redor.